Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar as nossas aulas sobre teoria e pensadores da sociologia, começando a falar sobre o Émile Durkheim. Mais especificamente, a gente vai ver primeiro o seu conceito de fato social. Vamos lá? Então, eu apresento a vocês Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e morreu em 1917. Durkheim é considerado por muitos o primeiro sociólogo. Por quê? Porque ele foi um dos caras mais preocupados, na realidade ele dedicou boa parte da sua vida à consolidação da sociologia como ciência. Tanto que ele foi o primeiro professor de sociologia da Universidade de Sorbonne, na França, que até hoje é considerado uma grande referência nas ciências humanas e nas ciências em geral. Até então, a sociologia não existia enquanto cátedra, enquanto departamento, não é, na academia europeia. A teoria no qual Durkheim seguia era o chamado funcionalismo. O que é que a gente pode entender por funcionalismo? Vamos pensar os órgãos do corpo humano, certo? A gente vê aí que ele tem várias partes, não é não? A gente tem aqui os pulmões, não é? Qual é a função dos pulmões? Retirar o O2 do ar para levar para o sangue, não é? A gente tem aqui o sistema digestivo, né, intestino, estômago e etc., que é responsável pela nutrição do corpo, retirar os nutrientes, as vitaminas, os sais e etc. A gente tem aqui o coração, que bombeia o sangue. Enfim, todos esses órgãos, sozinhos, eles não vivem, não é? Se algum órgão desse dá problema, o corpo todo vai ter problema. Ou seja, todos os órgãos precisam estar funcionando em perfeita harmonia para que o corpo viva, para que o ser humano fique vivo, não é não? Então, a analogia do funcionalismo, dos sociólogos funcionalistas com a sociedade, era justamente com os organismos vivos. Cada elemento dentro da sociedade vai cumprir um papel, vai cumprir uma função. Então, por exemplo, a escola vai nos ensinar a norma culta da língua portuguesa, vai nos ensinar a aprender uma profissão. E quando nós passarmos pela escola, nós vamos o quê? Para o mercado de trabalho, onde nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade e etc. Mas será que qualquer coisa pode ser ensinada na escola? Será que você pode trabalhar em qualquer lugar? Não. A escola e o mercado de trabalho são regulamentados pelo governo, não é? A escola, mais especificamente, pelo Ministério da Educação. Então, para o funcionalismo, a sociedade é um sistema em que cada parte cumpre uma função necessária à harmonia do todo. Então, a gente tem no nosso exemplo, né, a escola, o trabalho e o governo, não é? Cada um desses elementos são como se fossem órgãos da sociedade. E cada um deles desempenha funções entre si, estão interligados para manter a coesão social. Mas como é que um sociólogo, mesmo um sociólogo funcionalista, devia trabalhar? Como a gente viu, Durkheim estava muito preocupado em consolidar a sociologia como ciência. Por isso ele escreveu as regras do método sociológico. A gente já viu em outras aulas que a ciência ela tem um método. Para ter um método ele vai analisar o quê? Um objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da sociologia era a grande preocupação de Durkheim. E qual era esse objeto? Era os fatos sociais. Ou seja, a sociologia tem um objeto de estudo que é somente dela, que são os fatos sociais. Esses objetos não são estudados pela biologia, pela psicologia, são estudados pela sociologia. E é isso, essa exclusividade que garante a sociologia enquanto ciência. O que são isso? O que são os fatos sociais? Para Durkheim, são modos de agir e pensar coletivamente compartilhados. E como eles devem ser estudados? Nosso sociólogo vai achar que eles devem ser estudados como coisas empiricamente observáveis. E uma característica interessante dessa ideia de Durkheim, de estudar os fatos sociais como coisas, é que a gente percebe que, mesmo na sua preocupação de consolidar a sociologia enquanto uma ciência autônoma, independente das outras, ainda havia uma ideia muito de ciências exatas em Durkheim, não é? De um objeto de estudo palatável, palpável, não é? Perceptível. E como é que esses objetos
poderiam ser observados através de suas consequências na sociedade, como, por exemplo, leis, rituais, símbolos religiosos, não é? Se a gente pensar em consequências concretas das leis, a gente pode pensar, por exemplo, uma sentença judicial elaborada por um juiz e um ritual. Tem vários rituais no nosso dia a dia, não é? Por exemplo, o casamento é um ritual que muitas pessoas passam quando querem consolidar a sua vida a dois. Assim como os símbolos religiosos, a própria igreja tem um simbolismo muito forte para a religião, né, para o credo, e é uma forma concreta dos fatos sociais religiosos. E aí que a gente já sabe agora o que são fatos sociais, vamos entender um pouquinho quais são as características dos fatos sociais, pensando a partir de um fato social que nós aprendemos muito e que nós temos contato com ele desde que nascemos e que estamos usando agora, nesse momento, que é a língua portuguesa, não é? Então, a primeira característica é que os fatos sociais são gerais. O que é que isso quer dizer? Que todo mundo no nosso país fala português, com sotaques diferentes, com entonações de voz diferentes, com um vocabulário próprio, não é? Mas todo mundo fala português. Existe um núcleo comum do português que deve ser seguido por todos os brasileiros, não é? E onde é que nós encontramos esse núcleo comum do português? Está exatamente lá, você deve ter um em casa, nos dicionários, né? Os dicionários reúnem todo o vocabulário do português, né? E dizem qual é a grafia correta das palavras e etc. Mas mais do que saber que palavras usar, nós não podemos usá-las de qualquer forma. Existe uma gramática, não é? Essa gramática é que vai nos dizer a forma correta, a forma culta de falar português. Então, os fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos porque nós não nascemos sabendo falar português. Nós aprendemos com os outros, não é? E nós estudamos nos dicionários e nas gramáticas. O que nos liga a uma outra característica dos fatos sociais, que é o seu poder coercitivo. Toda vez que numa prova a gente comete um erro de ortografia, não é? A gente perde ponto, a gente recebe uma correção. Ou seja, a gente recebe uma sanção, não é? Uma sanção social é o que acontece toda vez que a gente se desvia dos fatos sociais. No caso aqui, representado através de uma nota. Mas no dia a dia, por exemplo, o próprio riso, quando a gente leva uma queda ou fala uma besteira no meio da sala de aula, é uma forma de sanção, não é? É uma forma de sanção mais leve, mas não deixa de ser uma sanção. Uma forma de sanção mais pesada, a gente pode pensar na prisão, não é? Que nós temos na maioria dos países, em quase todos, ou mesmo uma sanção extremamente pesada, presente em alguns países, seria a pena de morte. Ou seja, o indivíduo destoa tanto dos fatos sociais da sociedade dele que ele é eliminado do convívio social. Além disso, uma outra característica dos fatos sociais é que eles são anteriores a nós, ou seja, eles já existiam antes de nós chegarmos ao mundo. As pessoas já falavam português antes da gente nascer, como a gente pode ver aqui nessa carta de Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal na época do descobrimento. E, muito provavelmente, as pessoas vão continuar a falar português depois que nós partimos desse mundo. Então, resumindo, as características dos fatos sociais é que eles são gerais, ou seja, eles são socialmente compartilhados. Eles são exteriores, ou seja, nós aprendemos eles, nós não nascemos sabendo. Eles são coercitivos. Todas as vezes que nós nos desviamos dos fatos sociais, nós recebemos uma sanção, não é? E eles são anteriores. Eles já existiam antes de nossa vinda a este planeta.